Que bom estar com você mais uma manhã, podermos juntos continuar a nossa série. Fico pensando o seguinte, de pouco vale ter uma declaração de missão, visão, valores, se nos faltar coerência e se nos faltar engajamento. De pouco vale ter missão, visão e valores, se não houver coerência e se não houver engajamento. Coerência em viver e harmonizar tudo isso e engajamento em tudo isso. Em nossa série, Os Bastidores da Igreja, a igreja por trás da fachada, estamos dando a todos a oportunidade, não apenas de conhecer, mas também nos alertar quando falharmos ou quando nos faltar coerência entre o que nós declaramos e o que nós praticamos. E também, sempre que formos negligentes no quesito engajamento nas questões que nós estamos declarando, que nós temos como bases de nossa vida comunitária como discípulos de Jesus. Nos últimos 2 domingos, ou nos últimos 2 encontros, apresentamos nosso primeiro valor, que é uma igreja cristã reformada. E neles apresentamos um pouco do que significa ser uma igreja reformada. Hoje conversaremos sobre nosso segundo valor, que é uma igreja evangelizadora. Mas o que isso significa? Os estudiosos da Bíblia são unânimes quando afirmam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a serem escritos. E no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, nós encontramos a missão que Jesus legou aos seus discípulos após a ressurreição. Diz lá o texto o seguinte: e disse-lhes, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Antes de entender o que Jesus disse, vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não disse, vão e ensinem a todos, e em todas as culturas, a cantar as nossas músicas, respeitar os nossos ritmos sagrados, que nós herdamos lá do século XVI. Não, ele não disse isso. Ele não disse também, vão e estabeleçam escolas dominicais, escolas bíblicas, com salas divididas por faixa etária, e a todas as nações, em todos os lugares, a todas as pessoas. Não, ele não nos disse isso. Ele também não disse, vão e organizem igrejas com pastores formados em teologia, neste ou naquele seminário, presbíteros, diáconos e todos todos devidamente ordenados, seguindo todo o script. Não, ele também não disse isso. Ele também não disse, vão e assumam o poder da nação, para que vocês possam estabelecer as leis divinas como leis civis. E todos os preceitos da Bíblia agora serão leis civis. Não, ele também não disse isso. Jesus disse o seguinte, ele não disse nada dessas coisas, o que ele disse foi, vão pelo mundo e preguem o evangelho. A quem? Todas as pessoas. E acrescentou, quem crer e for batizado será salvo. Sendo assim, a tarefa primordial da igreja é a evangelização. E a tarefa primordial de um pastor é mobilizar, inspirar e capacitar cada discípulo de Jesus para anunciar o evangelho. E o nosso valor, a cristã reformada, contribui para manter esse evangelho que precisamos anunciar, livre de acréscimos e livre de decréscimos. Os 4 autores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, possuem uma declaração que nós chamamos na teologia de a grande comissão. Não é uma declaração, o relato de palavras de Jesus que nós chamamos de a grande comissão. Mateus 16, 15 a 16 é o texto que nós lemos, que tem a grande comissão. Você tem o mesmo texto, em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Em Mateus 28, 18 a 20, você tem lá de novo Jesus dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
Em João 20, 21, nós encontramos uma grande comissão relatada por João, onde está lá novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E ainda em Atos você encontra a grande comissão registrada por Lucas, não no seu Evangelho de Lucas, mas ali em Atos, onde diz lá: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Um escritor cristão e alemão que viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial, que se opôs ao nazismo e foi crucificado ou foi sacrificado em um dos campos de concentração nazista, escreveu o seguinte: igreja só é igreja quando é para os de fora. Dietrich Bonhoeffer disse: igreja só é igreja quando o é para os de fora. O que deveria ser óbvio, não só foi propositalmente repetido por todos os autores dos evangelhos, como também relembrado diversas vezes ao longo da história da igreja. Mas por que, apesar da obviedade, muitos não evangelizam? Muitos não compartilham o evangelho? O pastor Ricardo Agreste, em um dos seus escritos, ele propõe 5 respostas para isso. Ele fala, por exemplo, do liberalismo teológico. Há pregadores, há igrejas e há cristãos que não creem mais em verdades fundamentais do Evangelho, como pecado original, céu, inferno, eternidade, e que Jesus é de fato o único caminho, a única verdade, a única vida, de que Ele é exclusivo para a salvação. E isso prejudica muito a evangelização. Há também a questão da secularização. O cristianismo foi bombardeado nos últimos séculos por nossa cultura. Muitos afirmam, por exemplo, crer nas verdades fundamentais do Evangelho, mas o que afirmam com a mente e até mesmo com os lábios, negam com o coração e com a vida. Creem, por exemplo, que a eternidade é infinitamente melhor, mas vivem como se tudo fosse resumido aqui e agora, buscando o bem-estar aqui a todo e qualquer custo. Há a questão também da autoimagem. Há pessoas que até creem nas verdades do Evangelho, mas que têm medo. Medo que seus amigos, vizinhos e parentes possam então tê-lo como alguém inconveniente, como alguém xiita, como alguém que não é politicamente correto. Eles têm um discurso bonito, mas dizem que querem que as pessoas vejam Jesus na vida deles e que eles não precisam falar. É um erro. Na verdade, nada mais é do que a proteção da sua própria autoimagem. Há ainda uma quarta questão que o pastor Ricardo Agreste levanta, quando ele diz sobre a insegurança. Há pessoas que creem que evangelizar é tarefa prioritária, mas se sentem despreparadas e acham que por não terem um curso formal, elas não podem fazer nada. Essas pessoas não compreendem que quem convence o outro do pecado, da morte e do juízo é o Espírito. É Ele que converte os corações. Nós apenas anunciamos o Evangelho que recebemos. Há ainda uma quinta questão que talvez dificulte a evangelização hoje em dia, que é a falta de intencionalidade. Há pessoas que creem nas verdades fundamentais do Evangelho, creem que é prioridade evangelizar, mas não atravessam a rua, não atravessam a sala, o corredor do ambiente onde trabalham, para criar um cenário a fim de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo e contar sua própria história do que Jesus tem realizado na sua vida, para que o outro então possa ouvir essa história de Cristo, possa compreender o Evangelho de Cristo, possa acolher o Evangelho de Cristo e possa então por fim se render a Cristo Jesus. Ter intencionalidade não é ser interesseiro, não é ser desonesto, mas ter intencionalidade nos relacionamentos é amor, é um ato de amor, talvez o maior ato de amor que você pode ter por alguém que está perto de você. Nossa comunidade de fé entende que a evangelização é a tarefa prioritária da igreja e por isso resolvemos evidenciá-la na nossa declaração de valores.
Declarar que somos uma igreja evangelizadora é dizer que sim à grande comissão de Jesus, é concordar com o que Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a igreja só é igreja quando é para os de fora, quando é para aqueles que ainda não creem em Cristo Jesus. E ser igreja para os de fora implica em ser uma igreja evangelizadora, levando em conta pelo menos 3 marcas de qualidade, contextualizada, criativa e acolhedora. Estas marcas de qualidade não são a totalidade das marcas de qualidade possíveis, necessárias, mas são aquele mínimo irredutível que nós elegemos para que a nossa evangelização não seja monótona, não seja monotona, não seja fria, não seja desconectada da vida das pessoas. Não fazemos assim por crer que tenhamos algum poder para gerar conversão na vida das pessoas, porque nós cremos no Espírito Santo, nós cremos que o Espírito Santo é quem convence, como fez em Nínive, através de um profeta monótono, um profeta desvinculado com aqueles com quem estava falando e desconectado da vida deles, convencidos de que a evangelização é tarefa prioritária e que por isto deve ser um dos valores de nossa comunidade de fé. Eu quero, através de um estudo de caso, evidenciar as 3 marcas de qualidade que acompanham o nosso valor evangelizadora. E para isso eu quero ler com você Atos capítulo 17, do verso 16 ao verso de número 34. Atos 17, do verso 16 ao verso 34, ou melhor, em vez de eu ler ele aqui agora, a fim de nós ganharmos tempo, eu vou buscar esse texto conforme nós vamos desenvolvendo nossa conversa. Então vamos lá. A igreja só é igreja quando é para os de fora, ok? Por isso, nosso segundo valor é evangelizador. E essa evangelização ela deve ser individualmente e também coletivamente contextualizada, criativa e acolhedora. E nós percebemos a importância disso quando nós entendemos um movimento que existe dentro desse texto de Atos, que é o movimento de Paulo, sinagoga, praça principal e Areópago. Olha só, versículo 17 diz que Paulo discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal. Verso 18, alguns filósofos, epicureus e estoicos começavam a discutir então com ele. E então levaram a reunião do Areópago. Para o que esta tríade, sinagoga, praça e Areópago aponta? Para a tarefa prioritária da igreja, que é a evangelização, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E para a vocação da igreja, que é para os de fora. A sinagoga era o local de ensino onde os judeus se reuniam e com o tempo se tornou também um local de culto, embora os sacrifícios fossem feitos no templo e não na sinagoga. O equivalente mais próximo seria a igreja, o local onde nós nos encontramos, onde as pessoas que creem, as pessoas religiosas se encontram. Este movimento de Paulo, indo em direção às sinagogas, aponta para a importância de compartilhar o Evangelho também com as pessoas que frequentam a igreja. O apóstolo Paulo fazia isso aos sábados. Ele estava entre os que já criam em Cristo, anunciando o mesmo Evangelho através do qual eles foram introduzidos na família da fé. E ele novamente repetiu o Evangelho, as más notícias sobre a nossa situação, sobre a nossa impossibilidade de nos voltar a Deus, e a boa notícia que em Cristo Deus nos reconectou a Ele. Ele abriu o caminho que nos leva de volta ao Pai, que nos leva de volta a Deus. Mas não só na sinagoga o apóstolo Paulo anunciava o Evangelho. O apóstolo Paulo anunciava o Evangelho na praça principal, ou no ágora, que era, na verdade, o centro de negócios e das atividades cívicas, como também era o lugar da propaganda e da troca informal de ideias e de novidades. Tudo isso acontecia nessa praça principal. Servia ainda essa praça principal de mercado, de centro da vida social, local de reuniões, onde o povo se congregava, onde o povo estava junto, onde se reunia
muitas pessoas para ouvir os oradores. O equivalente ao ágora poderia ser talvez um parque, uma praça, um shopping center da cidade, uma feira, uma sala de aula, uma cantina de escola, lugares públicos ou privados em geral, onde as pessoas se encontram. Nesses lugares comuns do seu dia a dia, esses lugares também são lugares para anunciar o Evangelho. Este movimento de Paulo, dentro da praça principal ou do ágora, ele aponta para o fato de que Paulo se misturava com o povo, ele estava onde as pessoas estavam na praça, ele não fugia das pessoas. Aos sábados ele anunciava o Evangelho na sinagoga e todos os dias, nos lugares públicos, na vida cotidiana das pessoas, no dia a dia do trabalho, com a vizinhança. E por fim, você encontra o apóstolo Paulo também no Areópago. O Areópago é o concílio, é onde o concílio se reunia, com funções jurídicas importantes. Areópago era tanto o nome do lugar, como era também o tribunal, onde o povo se reunia para julgar as questões do povo. Este era um grupo muito seleto, aqueles que frequentavam e que tinham voz no Areópago, formado aí talvez por 30 membros, que intervinha em casos de homicídio e tinha a supervisão da moral pública. Era talvez o equivalente ao Supremo Tribunal, era o Supremo Tribunal de Atenas, era o Conselho do Areópago, era responsável também por supervisionar a religião, a educação da cidade, de modo que era natural investigarem qualquer nova doutrina, qualquer novo ensino, qualquer nova teoria, inclusive a que Paulo ensinava. Alguns equivalentes ao Areópago seriam talvez hoje os bancos das universidades, o gabinete dos governantes, as repartições públicas onde as decisões são tomadas. E o movimento de Paulo, do apóstolo Paulo, em direção ao Areópago, aponta para o fato de que além de não fugir das pessoas, isso é frequentar as praças públicas, o apóstolo Paulo buscava intencionalmente oportunidades de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo também nessas esferas mais altas da sociedade, mais restritas da sociedade. Isso tudo implica no fato de que só se é igreja quando se é para os de fora, tanto para os que acessam o espaço público da igreja, a sinagoga, como para os que estão em nossa vizinhança, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, que frequentam os parques conosco, que estão nos shoppings, que estão no comércio, que seria o equivalente à praça principal aqui no texto de Atos, e ainda também para os líderes políticos e intelectuais da nossa nação, que influenciam a justiça, que influenciam a economia, que influenciam a cultura do lugar, que é o equivalente ao Areópago. Então, igreja só é igreja quando é para os de fora. Por isso, nosso segundo valor é a evangelização, é sermos uma igreja evangelizadora. E essa evangelização deve ser individualmente e coletivamente contextualizada, criativa e acolhedora. Então, se por um lado há esse movimento de Paulo da sinagoga, praça principal e Areópago, há um outro movimento, que é essa observação do altar do Deus desconhecido até o anúncio verbal do Evangelho. Paulo tem um movimento, ele retorna, ou ele pega primeiro um altar chamado ao Deus desconhecido, e a partir dali ele conduz o pessoal num movimento até a apresentação do Evangelho de Cristo Jesus. Está no verso 22 e 23, nós podemos ver isso de maneira resumida. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Apesar da fúria inicial diante da idolatria presente na cidade, como diz o verso 16, vai dizer que enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado. É a mesma palavra que é usada, esse indignado, a mesma palavra usada em 1 Coríntios 13, onde diz que o amor não se exaspera, que significa que ele não se enfurece. Ao ver a cidade e vê-la cheia de ídolos, Paulo se enfurece com isso.
Paulo utiliza esse elemento, então, que antes o enfureceu, para apresentar Cristo Jesus. E isto é acolhedor. Ao invés de dar-lhes a sua fúria diante da idolatria deles, ele os trata com amor. Assim como também foi acolhedor utilizar um dos poetas atenienses como uma outra maneira de dizer o que ele tinha acabado de dizer conforme as Escrituras. O que Deus fez, o mundo e tudo o que neles há, é o Senhor do céu e da terra, ele diz no verso 24. E no verso 28 ele diz, pois nele vivemos, nesse Deus que fez tudo, vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, atenienses, também somos descendência dele. O que vocês disseram é o mesmo, o que seus poetas disseram é o que eu estou tentando dizer a vocês. Ele começa a evangelização pelo que era comum aos habitantes de Atenas. Veja que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Isso é ser contextualizado. Paulo utiliza então uma ponte cultural. Dom Richardson, no livro Fator Melquisedeque, ele escreve que em cada cultura há, sim, estabelecido por Deus, uma ponte para o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. E a nossa tarefa como cristão é encontrar essa ponte e usar essa ponte que Deus deixou em cada cultura e em cada lugar para que o seu Evangelho chegasse ao coração humano. E a vontade de Deus de salvar se cumprisse na vida do indivíduo. Para ser contextualizado, é necessário conhecer não só a Escritura Sagrada, mas também a realidade da pessoa a quem você está falando, e então construir pontes. Não basta uma hermenêutica bíblica, uma boa interpretação bíblica, é necessário uma hermenêutica da vida, uma interpretação correta da vida, para que possamos fazer pontes. Para que possamos usar as pontes que Deus estabeleceu entre a Bíblia e a vida cotidiana das pessoas. Paulo fez a hermenêutica bíblica e disse que Deus é quem fez todas as coisas. Ele vai dizer que para que os homens buscassem a Deus, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de vocês. Versículo 27. A hermenêutica, essa é a hermenêutica bíblica de Paulo, e ele então faz uma hermenêutica do seu tempo, quando ele fala, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando na cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido, oro que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio hermenêutica da vida, hermenêutica bíblica. Agora, usar o altar cuja inscrição dizia o Deus desconhecido é também acolhedor. E ser acolhedor não é concordar, tá certo? Não é concordar com o que está sendo feito. É acolher o outro como ele está, naquela situação em que ele está. Por isso, a gente fala também de ser criativo. E ele foi criativo. Ao usar essa inscrição, o Deus desconhecido, e criar uma conexão com a revelação bíblica, ele demonstra criatividade. E isso tudo sem ferir a sua fidelidade às Escrituras Sagradas. Paulo criou um cenário para anunciar as boas novas de Jesus. E trouxe para este cenário tanto o altar ao Deus desconhecido, como também a atmosfera religiosa daquele lugar. Para então chegar onde ele queria chegar, que é falar de Jesus. Isto é ser contextualizado, acolhedor e criativo. O apóstolo Paulo foi isso em Atenas. Ser uma igreja para os que são de fora. Ou melhor ainda, pegando bem a frase na íntegra, igreja só é igreja quando é para os de fora. Por isso é que nosso segundo valor é ser evangelizador. E essa evangelização deve ser individualmente e coletivamente. Isso é feita por você individualmente ou feito por nós enquanto comunidade, de forma contextualizada, criativa e acolhedora. Perceba só este último movimento. Ressurreição, outro dia, muitos creram. Ressurreição é o tema da mensagem do apóstolo Paulo. Chega nesse ponto da ressurreição de Jesus. E aí então vem a fala, outro dia. E aí vem a fala,
do narrador dizendo muitos creram. Diz assim, a partir do versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Perceba que as marcas, contextualizada, acolhedora e criativa, que acabamos de conversar, foram as marcas da evangelização de Paulo e abriram as portas para que os habitantes de Atenas, tanto da sinagoga, praça e Areópago, ouvissem o evangelho, podendo então compreender, acolher e se render a Cristo Jesus. Perceba também que muitos param de ouvir o apóstolo Paulo no exato momento em que ele introduziu a conversa de um elemento novo, que quebrou a conexão em termos de lógica de pensamento, que foi o tema da ressurreição dentre os mortos. Os epicureus não acreditavam na vida após a morte, nem em julgamento final. Criam que o fim principal do homem era o prazer. Pregavam o acaso, a fuga e o prazer. O lema dos epicureus era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Os estoicos eram materialistas, panteístas, fatalistas, apáticos ao sofrimento humano e defensores da visão cíclica da história. Acreditavam no determinismo cego. Pregavam a fatalidade, o fatalismo, a submissão ao destino, a importância de suportar a dor. Na filosofia estoica, não há espaço para esperança. Não adianta lutar nem clamar por esperança. Não há para onde correr. Os epicureus diziam, aproveite a vida, enquanto os estoicos diziam, aguente a vida. É neste contexto que Paulo é interrompido no Areópago, ao tocar no tema da ressurreição dos mortos. O Evangelho sempre vai chegar a pontos que desafiam a cultura e para os quais não há ponte a se construir, para os quais não tem uma ponte de convergência onde caia dentro de algum senso, um mínimo de senso comum. Agora, entenda o que eu estou dizendo. Nós vamos anunciar aquilo que está no Evangelho e agride a cultura. Mas nós não vamos começar por este ponto. Nós queremos apresentar o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas ouçam, compreendam, acolham e se rendam. Porém, apesar de ter sido interrompido, algo aconteceu, perceba isso. Apesar do apóstolo Paulo ser interrompido ao tocar no tema da ressurreição, algo aconteceu. O versículo 34 diz, alguns homens juntaram-se a ele e creram. E aí ele diz o nome daqueles que creram. Isso é, houve pessoas do Areópago, pessoas da praça, pessoas da sinagoga, que creram e se juntaram ao apóstolo Paulo. Gente que senta em nossos bancos, gente que esbarra conosco nos shoppings, nos corredores do trabalho, gente que ocupa lugares nos altos escalões do governo e da justiça, que ouvem o Evangelho. E os que creem se unem em uma só família, em um só povo. Os que creram no Evangelho e se juntaram ao apóstolo Paulo, o fazem para quê? Para ser uma igreja para os de fora. Os de fora, atraídos pela igreja, são chamados a formar uma igreja para aqueles que ainda não foram atraídos. Para ser uma igreja evangelizadora, fiel ao Evangelho
e comprometida com o anúncio das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Agora, qual é a boa notícia anunciada em Atenas? A mesma que anunciamos até hoje. Anunciamos o Evangelho de que há um único Deus que fez toda a humanidade e que então, a humanidade criada por Ele se rebelou contra Deus por ocasião daquilo que nós chamamos de o pecado original. Então, a maldita desconexão iniciada por nossos primeiros pais e ratificada em nossa conduta inadequada diante dos padrões do Deus eterno, que se repete no meu e nos seus atos, nos tornou a todos condenados à morte, separados de Deus por toda a eternidade, separados de tudo aquilo que é bom. Embora esse Deus, momentaneamente, empreste de sua bondade para todos os seres humanos, para que um pai consiga amar o seu filho, para que o marido consiga amar sua esposa, para que juntos se dediquem a uma causa social, se dediquem ao bem-estar coletivo. Mas é momentâneo. Por causa do seu grande amor, por causa do grande amor de Deus. Ele resolveu revelar sua bondade enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, Deus Filho, o qual nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz em nosso lugar. E lá na cruz, os nossos erros, os nossos crimes contra Deus foram todos castigados em Jesus, que morre em nosso lugar e que ressuscita para nunca mais morrer novamente. E assim chega a mim e a você o convite da graça: confie, renda-se ao Senhor Jesus, creia que Ele é Deus, creia que aquilo que Ele fez na cruz, Ele fez por você, Ele fez por mim. Pela graça, por esse favor de Deus, nós somos salvos mediante a fé, que é a nossa resposta à iniciativa e à ação de Deus, uma fé que é presente de Deus para aqueles que Ele em Cristo quer e está salvando. Porque nós somos uma igreja evangelizadora. Porque do contrário, se não fôssemos evangelizadora, não seríamos igreja. Não seremos discípulos de Jesus se não partilharmos o evangelho de Jesus. Igreja só é igreja quando é para os de fora, quando entende a grande comissão e se engaja na grande comissão de Deus. Eu queria terminar com você, lembrando que um autor chamado David Nicholas escreve em um dos seus livros que se chama O que Fizeram do Evangelho. E ele então conta algo mais ou menos assim, de que numa ilha distante havia um povo que ali todos naquela ilha morriam em torno aí talvez dos seus 30 anos. Aos 30 anos de idade, todos os moradores daquela ilha morriam. Quando completavam 30 anos, morriam, chegava a morte. Então houve um dia em que uma pessoa se mudou para aquela ilha. E aquela pessoa, percebendo aquela realidade, ela trouxe uma receita. E ela então fez ali algo que aquelas pessoas passaram a beber, um remédio. E aquele remédio que essas pessoas bebiam fez com que os moradores daquela ilha parassem de morrer aos 30 anos. E eles então tivessem uma vida longa. Aquela mulher então, muito tempo se passou, aquela mulher morreu, aquela geração se foi. E de repente, depois de muitos anos, depois de muitas décadas, começou-se a observar naquela mesma ilha que as pessoas novamente começaram a morrer aos 30 anos. E então começou a investigação de saber o que estava acontecendo e de repente alguém descobriu que lá no passado isso já havia acontecido e uma mulher desconhecida havia chegado ali e trazido um remédio para eles. O único remédio que pode evitar a morte precoce, que pode evitar a morte definitiva e eterna é Jesus Cristo.
E nós somos chamados para anunciar Jesus, para que o mundo não pereça, porque Ele mesmo veio para dar vida e vida em abundância. Nós precisamos então anunciar as más notícias sobre nós mesmos, a má notícia de que nós escolhemos viver sem Deus, e isso nos trouxe a morte, isso nos trouxe a separação de Deus. E então anunciarmos a boa notícia de Jesus, que é o remédio para todo o ser humano, que dá ao ser humano a vida eterna. Neste livro, o autor dele, David Nicholas, o propõe e o escreve depois de uma pesquisa nas igrejas norte-americanas, onde ele descobre que em datas festivas como Páscoa e Natal, o Evangelho de Jesus Cristo foi negligenciado, não foi anunciado de forma completa e de forma clara. Se falou sobre valores, se falou sobre muitas questões bíblicas, doutrinárias, mas não se lembrou que nós temos um problema com Deus. Esse problema é insolucionável por nossa parte. Mas então Deus o solucionou através de Jesus. E agora todos aqueles que acreditam que Jesus de fato é Deus, e de que aquilo que Ele fez em seu lugar, no meu lugar, possuem então a oportunidade de beber do remédio que nos concede vida e vida eterna. Queremos ser uma igreja evangelizadora. Que esse valor, igreja evangelizadora, seja uma marca consistente da nossa caminhada como discípulos de Jesus em nossa pequena comunidade, nessa comunidade onde Deus nos chamou. Para que essa pequena comunidade não seja sempre uma pequena comunidade, mas seja uma comunidade que esteja sempre em crescimento, porque o reino de Deus está avançando e são as portas do inferno que não prevalecem contra ela. É o inferno que se esconde atrás das portas, porque nós como cristãos estamos avançando, porque o reino está crescendo, porque o reino um dia será a única realidade da história, e eu e você como discípulos de Jesus somos chamados a anunciar Jesus, e fazendo isso seremos uma igreja cujo valor evangelizadora não é só um discurso, não é só uma palavra afixada numa parede, mas é fato e verdade para a glória do Senhor. Eu queria orar com você. Bondoso Deus, orienta, Deus, nossa vida. Guia-nos, ó Deus, por Tuas veredas. Veredas, ó Deus, comprometidas com o anúncio do Teu Evangelho, Senhor. Porque o Senhor nos chamou, nós um dia estávamos do lado de fora, e hoje nós estamos do lado de dentro, fazendo parte da Tua família e do Teu povo, porque o Senhor, através de homens e mulheres, o Senhor nos alcançou, o Teu Evangelho chegou aos nossos ouvidos, e Ele, ó Deus, nos arrebatou, porque a Tua graça é irresistível, Senhor. E nós então nos rendemos ao Senhor, e nós agora desfrutamos de uma nova vida. Não nos permita viver no conforto dessa nova vida, Senhor, sem, ó Deus, estarmos engajados a continuar, ó Deus, vivendo para os de fora, sendo uma igreja para os de fora, porque a igreja só é igreja quando é para aqueles que ainda não creem, para que aqueles que ainda não creem, creiam, e o Teu reino avance, cresça para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Pai, dá-nos paixão, dá-nos, ó Deus, coragem, para que possamos anunciar o Teu Evangelho. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja com você nesse domingo e que Deus nos permita, à noite, às 19 horas, nos encontrarmos mais uma vez para continuarmos adorando o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua família.